E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Oberon, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre mitologia, mais especificamente sobre a mitologia grega e sobre um personagem bastante interessante, pouco conhecido, mas bastante interessante, que é o Procusto. Procusto, ele é um personagem que aparece dentro do mito de Teseu. Teseu, para quem não se lembra, é o herói filho de Zeus que enfrenta o Minotauro e vence o Minotauro no labirinto. Então, dentro desse ciclo de mitos sobre Teseu, existe esse personagem chamado Procusto, que etimologicamente do grego significa o martelador ou o esticador. Martelador ou esticador, e a gente já vai saber o porquê disso. Não sei se vocês já ouviram falar desse personagem, mas ele tem uma lição bem importante para ensinar para a gente sobre a nossa questão da convivência em sociedade. Então vamos lá. Procusto, ele era filho de Poseidon, e assim como Zeus, que tinha filhos com várias mortais, Poseidon também fazia a mesma coisa, ele tinha filhos com várias mortais. A diferença é que, enquanto os filhos de Zeus tendiam a se tornar heróis famosos e conhecidos, os filhos de Poseidon, ou eles nasciam monstros, ou nasciam pessoas com um caráter bem duvidoso, que é aqui especificamente o caso de Procusto. Procusto ele vivia numa serra na região de Eleusis, e nessa serra tinha uma estrada que levava até Atenas, e muitos viajantes passavam por essa estrada. E qual era a diversão de Procusto? Procusto ele tinha a sua casa na beira dessa estrada e ficava ali na porta, na beira da estrada, esperando os viajantes passarem. E toda vez que um viajante se aproximava, Procusto interceptava esse viajante completamente cheio de boa vontade. Convidava esse viajante a parar, a descansar. Olha, você veio de longe, você está cansado, você não quer entrar? Eu posso te oferecer uma água, um vinho, tem um jantar. De repente você pode passar a noite, repousar e seguir viagem de manhã. E como a estrada era muito longa e quase não tinha nada naquela região, a grande maioria dos viajantes aceitava a hospitalidade de Procusto. Até porque a hospitalidade, na época da Grécia Antiga, era uma característica muito louvável das pessoas. Então era muito comum os gregos serem pessoas hospitaleiras. Procusto, ele atraía os viajantes para sua casa, e na casa de Procusto existiam 3 camas de ferro. A cama onde o próprio Procusto dormia, que era exatamente do tamanho dele, e outras 2 camas para os hóspedes. O que existe de curioso nessas camas é que uma delas era pequena e a outra era grande. E o que Procusto fazia? Toda vez que ele recebia um hóspede que fosse alto, ele conversava, ria, dava comida, dava bebida, e na hora de descansar ele falava, vamos descansar para que amanhã você possa seguir sua viagem, vem que eu vou te mostrar a sua cama. E o viajante alto era levado para um quarto justamente onde estava a cama pequena. E Procusto colocava o viajante para se deitar na cama pequena. E toda vez que Procusto recebia um viajante de baixa estatura, ele fazia a mesma coisa, oferecia bebida, comida, e na hora de repousar, ele levava esse viajante de baixa estatura justamente para o quarto aonde estava a cama grande. E aí o viajante se deitava nessa cama. Então o viajante alto acabava se deitando e botando as pernas para o lado de fora da cama, porque a cama era pequena, e enquanto o viajante baixinho estava na cama grande, se sentia à vontade, né, confortável ali. Porém, o que ninguém esperava é que, quando a pessoa dormia, Procusto ia lá, amarrava essa pessoa no leito e ali ele iria exercer a sua sadice.
Tá? O que Procusto fazia? Quando o viajante era grande e estava deitado na cama pequena, para que o viajante se encaixasse perfeitamente na cama pequena, assim como o Procusto esperava, ele simplesmente cortava as partes do viajante que ultrapassavam o limite da cama. Então, geralmente, o viajante deitava na cama e as pernas para o lado de fora, Procusto ia lá e serrava. Quando era um viajante pequeno, deitado na cama grande, Procusto pegava um martelo ou uma marreta, amarrava esse viajante e quebrava as pernas e os braços desse viajante. Para quê? Para que depois as pernas e os braços com os ossos completamente quebrados ficassem mais fáceis de serem esticadas. Daí, como eu falei para vocês no início, a etimologia do nome Procusto, que significa o martelador ou o esticador. Então ele esticava a perna dos viajantes e os braços para que o viajante pequeno cabesse exatamente no espaço da cama grande. Então essa era a sadice, era assim que Procusto se comprazia, torturando e matando as suas vítimas. Até que um dia, quem passa por essa estrada é justamente Teseu, viajando em direção a Atenas, e Procusto vê Teseu se aproximando e vai fazer a mesma coisa. Convida Teseu, vem aqui, na minha casa tem comida, tem bebida, você pode comer, beber, descansar, recuperar as suas energias e amanhã você segue viagem. E Teseu, cansado da viagem, aceita o convite de Procusto. O que Procusto não imaginava é que Teseu não era uma pessoa qualquer. Teseu era filho de Zeus, um herói que, embora jovem, já havia enfrentado diversos outros bandidos e perigos. Então, apesar da juventude, Teseu já era uma pessoa experiente, forte e corajosa. E Teseu ele percebe a artimanha de Procusto. Enquanto eles estão dentro da casa, Teseu percebe a artimanha de Procusto. E o que é que Teseu faz? Teseu amarra Procusto no leito pequeno e corta as pernas e a cabeça de Procusto para que ele se encaixe no leito, assim como o bandido se comprazia em fazer com as suas vítimas. E isso é uma particularidade muito interessante da mitologia grega, essa ironia. Geralmente, na mitologia grega, os bandidos, os vilões, eles vão ter um fim parecido com o que eles faziam com as suas vítimas. E até muitos personagens na mitologia grega, quando eles vão para o submundo, para o inferno, para o mundo de Hades, lá eles recebem as punições. E geralmente essas punições elas são conectadas ao que essa pessoa fazia em vida. Então essa é uma característica interessante da mitologia grega. E assim Procusto termina tendo seu fim idêntico ao que ele gostava de fazer com as suas vítimas. E aí? O que a história de Procusto teria a nos ensinar hoje em dia? Então, pessoal, o mito ele fala sobre essa questão da inflexibilidade, né? Isso fica bastante claro à medida que a gente vai ouvindo essa história. Procusto ele era completamente inflexível, ele queria que todos os outros se encaixassem perfeitamente em seus padrões, ou seja, em suas camas. Assim como Procusto, todos nós temos as nossas camas, ou seja, as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas visões de mundo. E o que acontece? Nos tornamos parecido com Procusto quando esperamos que todas as outras pessoas se adaptem à nossa própria visão de mundo. Isso nos torna alguém inflexível. Então, quando fazemos isso, estamos agindo da mesma forma que Procusto agia. E como vimos, Procusto teve um fim trágico. Então, essa lição de Procusto nos avisa de que nós devemos ser pessoas mais flexíveis com as nossas camas, com as nossas visões de mundo. Por quê?
porque a vida em sociedade ela funciona dessa forma. A vida em sociedade funciona através de acordos e adaptações. Então, todas as vezes que estamos desenvolvendo uma amizade, travando um contato com uma pessoa, muitas vezes nós devemos adaptar as nossas ideias, adaptar as visões de mundo para fortalecer a relação com as pessoas. Não devemos ser inflexíveis. Então, a história de Procusto, ela nos avisa sobre isso, sobre nós termos adaptabilidade em nossas ideias, nossas opiniões, nossas visões de mundo. Saber que o mundo não é necessariamente da forma como o vemos ou como imaginamos que ele seja. E que nem todas as pessoas pensam ou agem da forma como nós esperamos ou da forma que nos agrada. Isso é comum. Isso é comum e devemos nos adaptar a essa característica da vida em sociedade. Então, nos desenvolvemos em sociedade assim, adaptando a essas características. Às vezes abrimos mão de ideias e opiniões em prol de outros benefícios, como desenvolver uma amizade, conseguir um emprego, até mesmo se casar e assim por diante. Beleza, pessoal? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, se vocês já conheciam esse personagem Procusto, se vocês já ouviram alguma vez a expressão leito de Procusto e o que ela significa. E se vocês conhecem alguma outra história interessante da mitologia, não só da mitologia grega, de outras mitologias também, porque todas elas trazem ensinamentos valiosos para nossas vidas. Então é isso, pessoal. Nosso papo de hoje foi um pouquinho sobre mitologia. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por ficar aqui comigo durante esse vídeo. E até a próxima. Vejo vocês na próxima.